Quantas vezes você já sentiu que precisava explicar suas decisões para ser compreendido? Você explica por que se afastou. Explica por que disse não. Explica por que mudou. Explica seus sentimentos, seus planos até suas escolhas pessoais. Mas, mesmo depois de explicar tudo, algumas pessoas continuam julgando você. E talvez você ainda não tenha percebido o preço disso. Cada explicação desnecessária pode entregar um pouco do seu poder. Os estoicos entenderam uma verdade profunda. Você não precisa convencer todos sobre quem você é, precisa apenas viver de acordo com seus princípios. Quando você para de explicar tudo, algo muda. As pessoas não sabem como provocar você. E, pouco a pouco, o controle volta para suas mãos. Hoje, você vai descobrir exatamente como isso acontece, porque você sente a necessidade de explicar tudo. E, pouco a pouco, o controle volta para suas mãos. Mas antes de aprender a explicar menos, você precisa entender por que sente tanta necessidade de explicar. Por quê? Na maioria das vezes, o problema não está nas palavras. Está na necessidade emocional por trás delas. Talvez você tenha aprendido, desde cedo, que precisava provar suas intenções para ser aceito. Quando alguém ficava chateado, você corria para explicar. Quando alguém interpretava você de maneira errada, tentava corrigir imediatamente. Quando alguém criticava uma decisão sua, apresentava 10 razões para mostrar que estava certo. Quando alguém se afastava, você procurava uma forma de fazê-lo entender o seu lado. E, sem perceber, começou a associar explicação com segurança. Você pensa, se eu explicar direito, eles vão entender. Se eu mostrar minhas razões, eles vão aceitar. Se eu provar que não fiz por mal, tudo ficará bem. Mas existe um problema. Nem todo mundo quer entender. Algumas pessoas querem apenas confirmar aquilo que já decidiram pensar sobre você. Você pode explicar durante 10 minutos. Elas podem continuar discordando. Você pode apresentar provas. Elas podem encontrar outra coisa para criticar. Você pode escolher as palavras mais cuidadosas. Ainda assim, alguém pode decidir interpretar você de maneira diferente. E é exatamente nesse momento que você precisa lembrar de uma das ideias mais importantes do estoicismo. Você controla suas ações, mas não controla a interpretação que os outros fazem delas. Epicteto ensinava seus discípulos a separar aquilo que depende deles daquilo que não depende. Sua intenção depende de você. Sua honestidade depende de você. Sua atitude depende de você. Mas a opinião de outra pessoa? Não. A interpretação dela? Também não. A aprovação dela? Muito menos. Então por que gastar tanta energia tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos? Imagine que você esteja diante de uma pessoa que decidiu não gostar de você. Você explica seu comportamento. Ela encontra uma nova acusação. Você responde. Ela encontra outra. Você tenta esclarecer. Ela distorce novamente. Depois de uma hora, você percebe que não estava tendo uma conversa. Estava tentando vencer uma batalha que nunca poderia vencer. Porque o objetivo daquela pessoa não era compreender. Era manter você se defendendo. E enquanto você se defende constantemente, ela permanece no controle da conversa. Essa é uma das formas mais silenciosas de manipulação. Não significa que toda pessoa que discorda de você esteja tentando manipulá-lo. Claro que não. Mas existem pessoas que percebem rapidamente quando você precisa ser compreendido. E elas aprendem a usar essa necessidade contra você. Elas fazem uma acusação. Você explica. Elas levantam outra dúvida. Você explica novamente. Elas questionam sua intenção. Você tenta provar que é uma boa pessoa. E, quanto mais você explica, mais informações entrega. Mais pontos podem ser questionados. Mais detalhes podem ser distorcidos. Mais espaço você oferece para que alguém entre na sua mente. É como entregar a alguém um mapa completo das suas inseguranças. Você mostra o que teme. Mostra o que precisa que entendam. Mostra quais acusações machucam. Mostra quais opiniões têm poder sobre você. E uma pessoa que conhece exatamente aquilo que provoca sua necessidade de aprovação pode usar isso novamente. Por isso, parar de explicar não significa ficar em silêncio o tempo inteiro. Significa aprender a reconhecer quando uma explicação é necessária e quando ela nasce apenas da ansiedade.
Existe uma diferença enorme. Se você cometeu um erro, explique. Se alguém precisa de uma informação importante, explique. Se uma situação exige responsabilidade, assuma. Mas se você está tentando convencer alguém a gostar de você, pare. Se está tentando provar que merece respeito, pare. Se está tentando convencer alguém que já decidiu julgá-lo, pare. Se está explicando uma decisão pessoal para alguém que não tem participação nela, talvez seja a hora de parar. Porque maturidade não é conseguir convencer todos. É saber quando a explicação termina. Marco Aurélio compreendia que sua responsabilidade era agir corretamente, não controlar a opinião de cada pessoa ao seu redor. Imagine a pressão de viver sabendo que milhares de pessoas poderiam julgar suas decisões. Ainda assim, ele precisava continuar cumprindo seu dever. Essa mentalidade é extremamente útil hoje. Você também será julgado. No trabalho, na família, nos relacionamentos, nas redes sociais, na vida cotidiana. Algumas pessoas vão entender você, outras não. Algumas vão reconhecer seu esforço, outras vão ignorá-lo. Algumas vão interpretar sua mudança como crescimento, outras vão chamá-la de egoísmo. Você não pode impedir isso, mas pode decidir quanto espaço essas opiniões ocuparão dentro da sua mente. E talvez seja exatamente aí que sua transformação precise começar. Na próxima vez que alguém questionar uma decisão sua, não responda automaticamente. Faça uma pausa. Pergunte: essa pessoa realmente precisa entender minha decisão? Depois pergunte: estou explicando para esclarecer ou estou explicando porque tenho medo de ser julgado? Essa segunda pergunta pode revelar muito sobre você. Porque algumas vezes você não está tentando explicar. Está tentando pedir permissão. Permissão para mudar. Permissão para dizer não. Permissão para se afastar. Permissão para seguir em frente. E quando você percebe isso, algo começa a mudar. Você entende que não precisa transformar cada decisão pessoal em uma votação. Sua vida não precisa ser aprovada por todos. Você pode escolher um caminho diferente. Pode mudar de opinião. Pode estabelecer limites. Pode sair de lugares que já não combinam com você. E pode fazer tudo isso sem escrever uma defesa de 10 páginas explicando por quê. Existe uma força silenciosa em dizer: essa é a minha decisão. Sem agressividade, sem arrogância, sem necessidade de provar. Apenas clareza. Isso é autocontrole. E quando você começa a praticar essa clareza, percebe algo curioso. As pessoas que estavam acostumadas a receber longas explicações começam a fazer mais perguntas. Elas percebem que você não está mais disponível para ser interrogado. Algumas vão respeitar, outras vão tentar pressionar ainda mais. E é justamente nesse momento que você descobrirá se realmente mudou. Porque aprender a explicar menos é fácil quando todos concordam com você. A verdadeira prova aparece quando alguém tenta provocar culpa, dúvida ou medo para fazer você voltar aos velhos hábitos. É aí que você precisa permanecer firme. Não para vencer a pessoa, mas para não perder a si mesmo. E existe uma segunda razão ainda mais profunda pela qual parar de explicar pode transformar completamente sua vida. Porque quando você deixa de gastar energia tentando convencer os outros, começa finalmente a usar essa energia para construir aquilo que realmente importa. Sua própria vida. Quando você para de se justificar, começa a ser respeitado. Sua própria vida. É exatamente para ela que sua energia deveria estar voltando. Porque pense em quantas horas você já perdeu tentando explicar algo que, no fundo, nem precisava ser explicado. Uma mensagem que você reescreveu várias vezes. Uma conversa que continuou por horas. Uma decisão que você justificou para alguém que nem fazia parte dela. Uma discussão que terminou, mas continuou acontecendo dentro da sua cabeça. Você poderia ter usado toda essa energia para trabalhar nos seus objetivos, para cuidar de quem realmente importa, para descansar, para aprender, para construir algo, mas estava ocupado tentando controlar a percepção de outra pessoa. E esse é um dos maiores desperdícios emocionais que existem. Você não precisa ser compreendido por todos para estar certo sobre a sua própria vida. Existe uma diferença entre ser compreendido e ser respeitado. Muitas pessoas confundem as duas coisas. Pensam que,
para serem respeitadas, precisam fazer os outros entenderem cada decisão. Mas respeito não nasce de longas explicações. Nasce de consistência. Quando suas palavras e suas ações estão alinhadas, você não precisa falar tanto. Se você diz que valoriza seu tempo e começa a proteger seu tempo, as pessoas percebem. Se diz que não aceita determinado comportamento e realmente mantém esse limite, as pessoas aprendem. Se decide se afastar de uma situação tóxica e não volta toda semana para explicar sua saída, sua decisão se torna clara. Você não precisa anunciar sua força. Sua consistência fala por você. Sêneca entendia que uma vida bem vivida não precisava de aprovação constante. O homem que sabe quem é não precisa passar o dia inteiro tentando convencer os outros disso. Imagine duas pessoas. A primeira entra em uma sala e sente necessidade de provar que é inteligente. Fala mais alto, interrompe, corrige todos, conta histórias sobre suas conquistas. A segunda simplesmente participa da conversa. Escuta, fala quando tem algo importante para dizer. Não precisa mostrar nada. Qual delas transmite mais segurança? Na maioria das vezes, a segunda. Porque confiança verdadeira não precisa de publicidade constante. É a mesma coisa com autocontrole. Quando você sabe que agiu corretamente, não precisa entrar em pânico porque alguém interpretou você de maneira diferente. Você consegue pensar: eu sei o que fiz. Sei por que fiz. E estou em paz com isso. Essa frase contém uma liberdade enorme, porque significa que sua identidade não depende da interpretação de outra pessoa. Agora imagine alguém criticando uma decisão sua. Você poderia responder: eu fiz isso por quê? E começar uma longa explicação. Ou poderia dizer: entendo que você pense diferente. Essa foi a decisão que considerei melhor para mim. Fim. Sem agressividade. Sem ataque. Sem necessidade de convencer. Isso é maturidade. E talvez, no começo, pareça estranho. Principalmente se você passou anos tentando agradar. Quando você começa a explicar menos, algumas pessoas podem dizer: você está diferente. Você está frio. Você mudou. Antes você conversava comigo. Talvez seja verdade. Você mudou. Mas nem toda mudança é negativa. Às vezes, você não ficou frio. Apenas deixou de ser facilmente acessível à manipulação emocional. Você não perdeu a capacidade de amar. Perdeu a necessidade de implorar por compreensão. Não perdeu sua gentileza. Perdeu a necessidade de agradar todo mundo. Não perdeu sua empatia. Aprendeu a colocar limites. Isso é crescimento. Epicteto ensinava que liberdade significa não ser escravo daquilo que está fora do nosso controle. Pense nessa ideia no contexto das redes sociais. Você publica alguma coisa. Alguém critica. Você responde. A pessoa responde novamente. Você tenta explicar. Outra pessoa entra na conversa. Você responde novamente. De repente, uma opinião de 15 segundos consumiu 1 hora da sua vida. E talvez aquela pessoa tenha esquecido tudo 5 minutos depois. Enquanto você continuou carregando aquilo. Quem perdeu? Você. Não porque a opinião dela estava certa, mas porque você permitiu que ela ocupasse um espaço mental que não merecia. Isso acontece também nos relacionamentos. Alguém demora para responder. Você pergunta: está tudo bem? A pessoa diz que sim, mas você sente que algo está errado. Então começa a explicar demais. Se eu fiz alguma coisa. Se você ficou chateado. Eu não quis dizer aquilo. Eu só queria. Perceba. Talvez nem exista um problema, mas sua ansiedade criou um problema que você agora está tentando resolver. Essa é uma das armadilhas de explicar demais. Às vezes, você não está respondendo ao que aconteceu. Está respondendo ao que imagina que aconteceu. E isso pode consumir sua paz. Por isso, antes de explicar, observe os fatos. O que realmente aconteceu? O que você sabe? O que você está apenas imaginando? Essa pergunta é extremamente estoica, porque ela separa a realidade de interpretação. Se alguém realmente disser que está chateado, você pode conversar. Se alguém pedir uma explicação, você pode oferecer. Mas se ninguém disse nada e você está apenas tentando antecipar uma possível rejeição, talvez seja melhor respirar e esperar.
Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda distância é desprezo. Nem toda discordância é ataque. Nem toda crítica exige defesa. Quando você entende isso, começa a ficar emocionalmente mais estável. E estabilidade emocional muda seus relacionamentos. Você deixa de procurar sinais em cada palavra. Deixa de analisar cada mensagem. Deixa de perguntar constantemente o que essa pessoa quis dizer. E começa a perguntar: como essa situação realmente afeta os meus valores e minhas decisões? Isso devolve sua atenção para onde ela deveria estar, em você. Mas existe um ponto importante. Parar de explicar não significa usar o silêncio como uma forma de punição. Isso seria apenas outra forma de manipulação. O objetivo não é ignorar pessoas para fazê-las sofrer. Não é ficar em silêncio esperando que alguém venha atrás. Não é criar mistério para parecer poderoso. Isso ainda seria depender da reação do outro. O verdadeiro silêncio estoico é diferente. Você fica em silêncio porque não precisa acrescentar nada. Você segue em frente porque não precisa provocar uma reação. Você não responde porque a situação não merece sua energia. Essa diferença é enorme. Uma pessoa silenciosa por estratégia ainda está pensando no outro. Uma pessoa silenciosa por paz está pensando na própria vida. Essa é a liberdade que você precisa buscar. E quando você começa a viver dessa maneira, algo interessante acontece. As pessoas começam a revelar quem realmente são. Porque enquanto você explicava tudo, talvez estivesse mantendo certas relações artificialmente. Você estava fazendo todo o trabalho. Você justificava. Você acalmava. Você corrigia. Você tentava manter a conexão. Mas quando você para, você descobre quem se aproxima por respeito e quem só permanecia porque conseguia controlar você. Algumas pessoas vão respeitar seus limites. Outras vão testar ainda mais. Algumas vão aceitar sua mudança. Outras vão tentar fazer você se sentir culpado. Observe. Não discuta. Não tente provar. Observe. Esse é um dos maiores poderes da consciência. Você começa a estudar padrões em vez de reagir a episódios isolados. E quando percebe um padrão repetidamente, pode tomar uma decisão com clareza. Talvez seja conversar. Talvez seja estabelecer um limite. Talvez seja reduzir o contato. Talvez seja sair completamente. Mas agora a decisão nasce da razão. Não da raiva. Não do medo. Não da necessidade de aprovação. Isso é exatamente o que os estoicos buscavam. Uma mente que não é arrastada por cada emoção. Uma mente que consegue sentir profundamente sem perder a direção. E existe algo ainda mais poderoso. Quando você para de se justificar, começa a descobrir quanto da sua antiga personalidade era construída para evitar rejeição. Talvez você tenha dito sim muitas vezes quando queria dizer não. Talvez tenha escondido opiniões para evitar conflitos. Talvez tenha permanecido em lugares onde já não queria estar. Talvez tenha aceitado comportamentos que ultrapassavam seus limites. Tudo para evitar uma coisa: ser mal interpretado. Mas agora você entende. Ser mal interpretado é desconfortável. Ser escravo da aprovação dos outros é muito pior. Porque quando você vive tentando evitar qualquer julgamento, deixa de viver de verdade. E no momento em que você aceita que algumas pessoas talvez não entendam você, uma porta se abre. Você começa a viver de acordo com seus princípios. E é nesse ponto que o verdadeiro desapego começa. Você já não precisa controlar a imagem que os outros têm de você. Precisa apenas cuidar da pessoa que você realmente está construindo. Mas existe uma habilidade ainda mais profunda que vai tornar esse processo muito mais fácil. A capacidade de ouvir uma crítica sem transformar imediatamente aquilo em uma ameaça à sua identidade. Por quê? Quando você aprende a fazer isso, até as palavras que antes tinham poder sobre você começam a perder força. Como ouvir críticas sem entregar o controle da sua mente. Por quê? Quando você aprende a ouvir uma crítica sem transformar aquilo em uma ameaça à sua identidade, algo muda profundamente dentro de você. Você percebe que uma opinião pode ser apenas uma opinião. Nem toda crítica é um ataque. E nem todo ataque merece uma resposta. Essa distinção pode economizar anos de sofrimento emocional. Imagine que alguém diga: você está errado. A reação automática pode ser: não estou. Deixe-me explicar.
E então começa a defesa. Você apresenta argumentos, conta o contexto, explica suas intenções, tenta provar que a outra pessoa não entendeu. Mas existe outra possibilidade. Você pode simplesmente perguntar: o que exatamente fez você pensar isso? Agora você não está reagindo, está investigando. Essa pequena mudança coloca você novamente no controle. Porque uma pessoa emocionalmente madura não precisa defender o próprio ego antes de descobrir se existe alguma verdade naquela crítica. Talvez exista, talvez não exista, mas você só descobrirá se conseguir ouvir sem entrar imediatamente em modo de defesa. Sêneca entendia que a sabedoria exige a capacidade de examinar a si mesmo. Isso significa aceitar uma possibilidade desconfortável. Às vezes, podemos estar errados. E isso não diminui nosso valor. Na verdade, reconhecer um erro pode ser uma das maiores demonstrações de força. Uma pessoa fraca precisa estar certa o tempo inteiro. Uma pessoa forte consegue dizer: você tem razão. Eu poderia ter feito melhor. Não tinha pensado dessa maneira. Essas frases não diminuem você. Elas mostram que seu ego não precisa controlar todas as conversas. Agora imagine uma situação diferente. Alguém critica você de maneira injusta. A pessoa não quer conversar, quer ferir, faz uma acusação. Você sabe que não é verdade. Nesse caso, você ainda não precisa entrar em uma batalha emocional. Pode esclarecer uma vez e parar. Porque existe uma diferença entre corrigir uma informação e tentar controlar a opinião de alguém. Você pode dizer: isso não corresponde ao que aconteceu. Essa é a minha posição. E terminar. Você não precisa escrever um livro. Não precisa apresentar 20 argumentos. Não precisa convencer aquela pessoa a admitir que está errada. Porque algumas pessoas não querem admitir. E tentar obrigá-las a fazer isso é desperdiçar sua energia. Epicteto ensinava que devemos concentrar nossa atenção naquilo que depende de nós. Sua honestidade depende de você. Sua conduta depende de você. Sua resposta depende de você. Mas a conclusão que outra pessoa tira? Não. Essa ideia parece simples. Mas imagine aplicar isso durante uma discussão. Alguém diz: você nunca faz nada certo. Você poderia responder imediatamente: isso não é verdade. Eu fiz isso e aquilo. E agora você está defendendo toda a sua história diante de uma frase emocional. Ou poderia perceber: essa pessoa está falando de forma exagerada porque está irritada. Você não precisa aceitar a acusação, mas também não precisa absorvê-la. Você pode responder: se quiser conversar sobre algo específico, podemos conversar. E pronto, você colocou um limite sem perder o controle. Isso é muito diferente de gritar: você também faz tudo errado. Porque quando você devolve o ataque, aceita as regras da outra pessoa. Ela provocou. Você respondeu. Ela aumentou. Você aumentou. E agora os dois estão emocionalmente presos à mesma situação. Mas quando você não participa desse ciclo, ele perde força. É como uma pessoa tentando puxar uma corda. Se você segura com toda a força, existe uma disputa. Se você solta a corda, a disputa termina. Às vezes, parar de explicar é exatamente isso. Soltar a corda. Não porque você perdeu, mas porque percebeu que não precisa mais disputar. E aqui está uma das maiores lições de Marco Aurélio. Você não precisa transformar cada dificuldade em uma batalha pessoal. Ele lembrava a si mesmo de que encontraria pessoas difíceis, egoístas, ingratas e injustas. Isso fazia parte da vida. A solução não era controlar essas pessoas. Era controlar a própria reação diante delas. Você pode aplicar isso amanhã. Antes de entrar no trabalho, lembre-se: talvez alguém me critique. Antes de abrir as redes sociais, talvez alguém discorde de mim. Antes de uma conversa difícil, talvez essa pessoa não aceite minha decisão. E então prepare sua mente, não para atacar, para permanecer estável. Essa preparação muda tudo. Porque quando algo acontece, você já não pensa: como isso pôde acontecer? Você pensa: eu sabia que isso poderia acontecer. Agora, como quero responder? Essa é a diferença entre surpresa emocional e preparação consciente.
E existe outra técnica extremamente poderosa. Antes de responder a uma crítica, faça 3 perguntas. Primeira, isso é verdade? Se for, aprenda. Segunda, isso é parcialmente verdade. Se for, ajuste que precisa ser ajustado. Terceira, isso não tem fundamento? Então deixe passar. Imagine quantas discussões desapareceriam se você aplicasse apenas essas 3 perguntas. Você não precisa transformar toda opinião em uma emergência. Algumas críticas contêm informação, outras contêm apenas emoção. Sua função é separar uma coisa da outra. Essa é a inteligência emocional que o estoicismo ajuda a desenvolver. Agora pense nas pessoas que mais conseguem provocar você. Talvez você perceba que elas conhecem exatamente seus pontos sensíveis. Sabem o que dizer. Sabem quando dizer. Sabem como fazer você se justificar. E talvez você tenha passado anos tentando encontrar a resposta perfeita para essas pessoas. Mas talvez a resposta perfeita não exista. Talvez a verdadeira solução seja não oferecer mais a reação que elas procuram. Quando você responde menos, explica menos, se defende menos, o padrão começa a quebrar. No início, algumas pessoas podem aumentar a pressão. Isso é normal. Se alguém estava acostumado a controlar você através da culpa e percebe que a culpa não funciona mais, provavelmente tentará novamente. Pode dizer: você está diferente. Você ficou arrogante. Você não se importa mais. Você está me tratando mal. E talvez você sinta vontade de explicar. Cuidado! É exatamente aí que o velho hábito tenta voltar. Você pode simplesmente dizer: eu me importo, mas também preciso respeitar meus limites. E parar. Não precisa continuar. Não precisa provar que é uma boa pessoa. Se você realmente é uma pessoa que respeita os outros, seu comportamento ao longo do tempo mostrará isso. Você não precisa fazer uma apresentação sobre seu caráter. Caráter é construído em silêncio. E essa ideia pode mudar sua relação com a aprovação. Porque quando você entende que seu caráter é demonstrado por ações, começa a falar menos sobre quem você é e começa a agir mais de acordo com aquilo que acredita. Se você diz que é disciplinado, discipline-se. Se diz que valoriza a sua paz, proteja-a. Se diz que respeita a si mesmo, estabeleça limites. Se diz que quer crescer, aceite críticas úteis. Não precisa anunciar nenhuma dessas coisas. Viva e deixe o tempo falar. O tempo é um dos maiores reveladores de caráter. Uma pessoa pode fingir durante uma conversa, pode escolher palavras bonitas, pode criar uma imagem, mas não consegue esconder padrões por muito tempo. Por isso, quando você para de explicar e começa a observar, aprende muito mais sobre as pessoas. Você percebe quem respeita seus limites, quem só aparece quando precisa de algo, quem realmente escuta, quem usa suas vulnerabilidades contra você, quem celebra seu crescimento, e quem prefere a versão antiga de você porque aquela versão era mais fácil de controlar. Essa última descoberta pode doer, porque algumas pessoas não sentem falta de você. Sentem falta do acesso que tinham a você. Sentem falta de quando você respondia imediatamente, quando aceitava tudo, quando dizia sim, quando justificava cada decisão, quando tinha medo de decepcioná-las. Quando você muda, a dinâmica muda, e nem todo mundo vai gostar. Mas isso não significa que você esteja errado. Às vezes, o desconforto que aparece quando você estabelece limites é simplesmente o preço de abandonar velhos padrões. E você precisa aprender a suportar esse desconforto. Porque liberdade emocional não significa nunca sentir culpa. Significa não deixar a culpa decidir por você. Você pode sentir culpa e ainda manter seu limite. Pode sentir medo e ainda seguir em frente. Pode sentir tristeza e ainda escolher distância. Pode sentir vontade de explicar e ainda permanecer em silêncio. Isso é força, não ausência de emoção, mas domínio sobre a ação. E existe um último nível dessa transformação. Quando você para de explicar para ser aceito, começa a viver sem precisar convencer ninguém de que sua vida tem valor. Você deixa de olhar para os outros em busca de autorização e começa a olhar para dentro em busca de direção. É aí que o verdadeiro poder aparece, porque a pessoa mais difícil de controlar não é aquela que grita mais alto,
É aquela que conhece seus valores, aceita que nem todos irão compreendê-la e continua caminhando mesmo assim. E quando você chega nesse ponto, percebe que não precisa mais lutar pela última palavra. Precisa apenas garantir que suas próximas ações estejam alinhadas com quem você decidiu ser. Você não precisa explicar cada escolha, defender cada sentimento ou convencer todos sobre quem você é. Quando suas ações refletem seus princípios, as explicações se tornam menores. Proteja sua paz. Aceite que nem todos vão compreender você e escolha suas respostas com sabedoria. Quando você para de se explicar, recupera o poder sobre a própria vida. Se esta mensagem fez você refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre estoicismo e força mental. E escreva nos comentários: eu não preciso provar quem sou. Lembre-se, nem toda pergunta merece uma explicação, nem toda crítica merece uma resposta. Até o próximo vídeo.